Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Siriaco. Nesses vídeos que você tem acompanhado aqui, você está sabendo que eu estou lendo o livro Foco, de Daniel Goleman, lendo esse livro para você. Estamos agora na página 116, acho que essa é a oitava parte, né, do nosso livro. E nessa parte, no capítulo 11, vamos falar da sensibilidade social. Cada dia você recebe uma parte do livro que já está, olha só, praticamente na metade. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, colaborar com a gente para que eu possa continuar fazendo esse trabalho e se inscrever no canal, tá bom? Você pode ouvir o livro ou pode assistir a leitura caso deseje. Sensibilidade social. Anos atrás, eu costumava usar o serviço de editor freelance. Mas toda vez que começávamos a uma conversa casual, ele parecia interminável. Eu lhe dava sinais de vamos encerrar a conversa no ritmo e no tom da minha voz. E ele ignorava. Eu dizia, preciso correr agora. E ele seguia falando. Eu pegava as chaves do carro, ia em direção à porta e ele ia junto comigo, até o carro, sem deixar de falar nem um instante. Eu dizia, até mais, e ele simplesmente continuava falando. Conheci muita gente como esse editor, todos com a mesma cegueira para as pistas de que uma conversa estava terminando. Essa tendência, na realidade, é um dos indicadores diagnósticos de dislexia social. Seu oposto, a intuição social, nos diz com que precisão estamos decodificando o fluxo de mensagens não verbais que as pessoas estão constantemente nos enviando, modificadores silenciosos do que estão dizendo. Um fluxo constante de trocas não verbais se estabelece em relação a todos com quem interagimos, seja num cumprimento rotineiro ou numa negociação tensa, transmitindo mensagens que são recebidas com exatamente a mesma força de qualquer coisa que possamos dizer, talvez até com mais força. Em entrevistas de emprego, por exemplo, se o entrevistado se movimenta em sincronia com o entrevistador, não intencionalmente, isso precisa ocorrer naturalmente, como um subproduto da sincronização cerebral, essa pessoa tem mais chance de ser contratado. Este é um problema para aqueles que são os gestualmente disfuncionais, um termo cunhado por cientistas para se referir a pessoas que simplesmente não parecem conseguir fazer os movimentos certos para reforçar aquilo que estão dizendo. O marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip, era conhecido por suas gafes sociais. Tomemos como exemplo aquele que foi um evento grandioso na Nigéria, a primeira visita de um monarca britânico em 47 anos. A rainha Elizabeth e seu consorte real, o príncipe Philip, foram ao país para a abertura de uma Conferência das Nações da Comunidade Britânica. O presidente do país, vestindo orgulhosamente roupas tradicionais nigerianas, foi recebê-lo no aeroporto. Você parece, disse o Philip ao presidente com desdém, você parece estar pronto para ir para a cama. O príncipe um dia escreveu a um amigo da família, eu sei que você nunca me terá em alta conta. Sou rude e sem modos e digo muitas coisas fora de propósito, que apenas depois me dou conta que podem ter magoado alguém, então fico cheio de remorso e tento consertar as coisas. Essa falta de delicadeza reflete uma autoconsciência deficiente. Pessoas desligadas não apenas tropeçam socialmente, mas ficam surpresas quando alguém lhes diz que elas agiram de maneira inadequada, seja falando alto demais no restaurante ou sendo inadvertidamente grosseiras.
elas tendem a deixar outras pessoas se sentindo desconfortáveis. Um teste cerebral para a sensibilidade social, usado por Richard Davidson, examina a zona neural de reconhecimento e leitura de rostos, a área fusiforme da face. Enquanto são mostradas às pessoas fotos de rostos, se nos pedem para dizer que emoção aquela pessoa está sentindo, nossa área fusiforme da face se acende num enxame de neuroimagem. Aqueles com alta intuição social, como se poderia esperar, demonstram altos níveis de atividade ao fazer isso. Por outro lado, aqueles cujo foco simplesmente não consegue captar uma expressão emocional apresentam baixos índices de atividade. Autistas apresentam pouca atividade fusiforme, mas muita atividade na amígdala, que registra a ansiedade. Olhar para rostos tende a deixá-los ansiosos, especialmente ao olhar para os olhos de uma pessoa, uma fonte rica de informações emocionais. Os pés de galinha ao redor dos olhos de uma pessoa, por exemplo, nos dizem quanto ela está se sentindo sinceramente feliz. Sorrisos sem essas rugas sinalizam uma alegria falsa. Normalmente, crianças pequenas aprendem muito sobre emoções olhando para os olhos das pessoas, enquanto que aquelas com autismo evitam os olhos e dessa forma não aprendem essas emoções. Mas todo mundo falha em algum ponto nessa dimensão. O gerente de uma empresa de consultoria financeira foi acusado de assédio sexual 3 vezes em 3 anos e, me disseram, todas as vezes ele ficou espantado porque não fazia ideia de que estava agindo de maneira inadequada. Essas pessoas com tendência a cometer gafes não conseguem perceber as regras implícitas de uma situação e não captam os sinais sociais de que estão deixando outras pessoas desconfortáveis. Suas ínsulas parecem estar fora do ar. São as pessoas que conferem as mensagens do celular despreocupadamente enquanto está sendo feito um solene minuto de silêncio por um colega que morreu. Você se lembra da mulher que sabia demais? Que era capaz de ler mensagens não verbais super sutis e depois dizia alguma coisa constrangedora a respeito delas? Ela experimentou fazer uma meditação de atenção plena para desenvolver sua consciência interna. Depois de alguns meses participando, ela relatou: eu vejo situações em que sinto como se pudesse fazer certa escolha sobre minhas reações aos acontecimentos. Situações em que ainda posso ver o que as pessoas estão dizendo com seus corpos, mas eu não preciso reagir imediatamente. É uma coisa boa. Compreendendo o contexto. Há também as situações em que quase todo mundo irá se desligar, pelo menos no começo. Temos uma tendência inevitável de cometer gafes inadvertidamente quando viajamos para uma cultura diferente, onde entramos em contato cegos com um novo conjunto de regras de convivência. Eu me lembro de estar num mosteiro nas montanhas do Nepal, quando uma alegre viajante europeia passou pelo local usando shorts, uma transgressão do ponto de vista nepalês, que ela não fazia ideia de que estava cometendo. Profissionais que fazem negócios com grupos de pessoas diferentes numa economia global precisam de sensibilidade extra para tais normas tácitas. No Japão, aprendi do jeito mais difícil que o momento de trocar cartões de visita sinaliza um importante ritual. Nós, americanos, temos a tendência de casualmente guardar o cartão no bolso sem olhar, o que lá é um sinal de desrespeito. Me disseram que precisamos pegar o cartão cuidadosamente, segurá-lo com uma ou duas mãos e examiná-lo por um tempo antes de guardá-lo num estojo especial. Esse conselho chegou um pouco tarde demais,
eu havia acabado de enfiar um cartão no bolso sem sequer olhar para ele. A habilidade intercultural para a sensibilidade social parece relacionada à empatia cognitiva. Executivos bons nesse tipo de compreensão e de perspectiva, por exemplo, se saem melhor em atividades no exterior, supostamente porque conseguem captar normas implícitas rapidamente bem, como compreender rapidamente os modelos mentais diferentes de uma determinada cultura. As regras básicas do que é adequado podem criar barreiras invisíveis quando pessoas de culturas diferentes trabalham juntas. Um engenheiro austríaco que trabalha para uma empresa holandesa lamentou: o debate é extremamente valorizado na cultura holandesa. As pessoas crescem com isso desde a escola primária. Elas veem o debate como sendo necessário. Mas eu não gosto desse tipo de debate. Eu acho perturbador. É confrontador demais. Meu desafio interno é não levar para o lado pessoal, me mantendo conectado e sentir respeito durante o confronto. Deixando a cultura de lado, regras de convivência mudam imensamente dependendo de com quem estamos. Há piadas que contamos aos melhores amigos que jamais deveríamos contar aos nossos chefes. A atenção ao contexto permite que captemos sutis pistas sociais que podem guiar a forma como nos comportamos. Pessoas atentas ao contexto agem com habilidade independentemente de qual seja a situação em que se encontram. Elas sabem que não apenas o que dizer e fazer, mas o que é igualmente fundamental, o que não dizer ou fazer. Elas seguem instintivamente o algoritmo universal da etiqueta, que é se comportar de uma maneira que deixe os outros à vontade. A sensibilidade à forma como as pessoas estão se sentindo em relação ao que fazemos ou dizemos permite que consigamos vencer verdadeiros campos minados sociais ocultos. Embora possamos ter algumas ideias conscientes dessas normas, como se vestir para a sexta-feira casual no trabalho, comer apenas com a mão direita na Índia, a atenção à norma implícita, essas normas implícitas, é altamente intuitiva. Uma capacidade própria das vias neurais ascendentes. Nossa percepção do que é socialmente adequado vem com uma sensação no corpo quando estamos fora. É a manifestação física de que alguma coisa não está certa. Podemos estar captando sinais sutis de constrangimento ou aflição das pessoas com quem estamos. Se ignorarmos essas sensações de estarmos socialmente desafinados ou se nunca sequer as temos, apenas seguimos em frente sem noção do quanto estamos saindo do curso, isso é muito perigoso. Um teste cerebral para o fluxo de contexto avalia a função do hipocampo, que é um ponto de conexão para circuitos que analisam circunstâncias sociais. A zona anterior do hipocampo faz fronteira com a amígdala e tem um papel-chave em manter o que fazemos adequado ao contexto. O hipocampo anterior, em comunicação com a área pré-frontal, reprime aquele impulso de fazer alguma coisa inadequada. A hipótese de Richard Davidson é de que as pessoas mais alertas a situações sociais têm atividades e conectividades mais fortes nesses circuitos cerebrais do que aqueles que simplesmente não conseguem fazer as coisas do jeito certo. O hipocampo trabalha, ele diz, para que você haja de um modo diferente com a família do que no trabalho e novamente diferente no escritório do que num bar com os colegas de trabalho. A consciência do contexto também ajuda em outro nível, mapeando as redes sociais num grupo, numa nova escolha ou no ambiente de trabalho.
uma habilidade que nos permite conduzir bem esses relacionamentos. Pessoas que saem muito bem no campo da influência organizacional são capazes não apenas de perceber o fluxo das conexões pessoais, mas também de nomear as pessoas cujas opiniões têm mais influência e assim, quando precisam, elas se concentram em convencer aqueles que, por sua vez, irão persuadir os demais. E há também aquelas pessoas que estão simplesmente desligadas de um contexto social em particular, como no campeão de videogame que passou tempo demais da vida colado ao monitor do computador e que, quando concordou em se encontrar com um jornalista no restaurante, ficou intrigado sobre por que o lugar estava tão lotado no Dia dos Namorados. Um exemplo, desligamento na leitura do contexto social, pode ser visto no transtorno do estresse pós-traumático, em que uma pessoa reage a um acontecimento inocente, como o estouro de um escapamento de carro, por exemplo, como se fosse uma emergência terrível, mergulhando para debaixo de uma mesa. De forma reveladora, o hipocampo encolhe nas pessoas com TEPT, mas volta a crescer quando os sintomas diminuem. A fronteira invisível do poder. Miguel era um trabalhador diarista, um dos inúmeros imigrantes ilegais do México que vivem com os míseros salários que conseguem ganhar fazendo bicos dia após dia, como jardineiro, pintor, faxineiro, qualquer coisa. Em Los Angeles, diaristas podem ser encontrados reunidos de manhã cedo em certas esquinas de ruas espalhadas por toda a região metropolitana, por onde moradores locais passam param o carro e fazem uma oferta de trabalho. Um dia, Miguel aceitou fazer um trabalho de jardinagem para uma mulher que, depois de seu longo e duro dia de trabalho, se recusou a lhe pagar um centavo sequer. Miguel relembrou aquela decepção profunda quando participou de um workshop em que representou o drama da própria vida. O workshop emprega métodos de teatro do oprimido, elaborado para ajudar uma plateia relativamente privilegiada a sentir empatia em relação à realidade emocional de vítimas de opressão. Depois de alguém como Miguel descrever seu cenário, uma voluntária da plateia se apresenta para refazer a cena. Diante de Miguel, a mulher repetiu a apresentação dele, acrescentando o que ela via como uma solução possível ao problema. Ela representou uma conversa com a mulher que o contratou, dizendo como ela estava sendo injusta e argumentando com ela. Contou Brent Blair, que produziu a apresentação. Mas, para Miguel, esta não era uma opção. Embora essas abordagens pudessem ter funcionado para uma mulher de classe média com cidadania norte-americana, teria sido impossível para um imigrante ilegal trabalhando como diarista. Miguel assistiu à própria história em silêncio, parado no canto do palco, conta Blair. No final, ele não conseguiu se virar para falar a respeito com os demais. Ele estava chorando. Miguel disse que não havia se dado conta do quanto era oprimido até ver a própria história contada por outra pessoa. O contraste entre a realidade de Miguel e a forma como aquela mulher imaginou sua situação aprofundou sua sensação de não ser visto, não ser ouvido, não ser sentido, de ser uma não pessoa a ser explorada. Quando o método funciona, pessoas como Miguel ganham nova perspectiva a respeito de si mesmas. Ao assistirem às suas histórias, como que através dos olhos de outra pessoa, quando membros da plateia sobem ao palco e se tornam atores representando essas cenas, idealmente eles compartilham a realidade da pessoa oprimida, simpatizando com ela no verdadeiro sentido da palavra, tendo o mesmo pathos ou a mesma dor.
Quando você comunica uma experiência emocional, pode compreender o problema através do coração e da mente e encontrar novas soluções, diz Blair. Ele dirige o programa de teatro aplicado a do mestrado em artes da Universidade do Sul da Califórnia. Esse teatro usa essa técnica para ajudar pessoas em comunidades oprimidas. Blair já realizou esse tipo de recurso teatral com vítimas de estupro em Ruanda e membros de gangues em Los Angeles. Ao fazer isso, Blair assumiu a existência de uma força sutil, dividindo as pessoas por sinais, que de outra forma seriam invisíveis, de status social e impotência. Os poderosos tendem a deixar de prestar atenção nos impotentes, e isso anestesia a empatia. Blair relembra um momento numa conferência global em que ele acabou vendo a si mesmo pelos olhos de alguém mais poderoso. Ele estava ouvindo o CEO de uma multinacional de bebidas, um homem conhecido por baixar os salários dos trabalhadores, falar sobre como sua empresa estava ajudando as crianças a se tornarem mais saudáveis. Durante o período de perguntas que se seguiu à fala do CEO, Blair fez uma pergunta intencionalmente provocadora. Como você pode falar sobre crianças saudáveis sem também falar de salários saudáveis para os pais delas? O CEO ignorou a pergunta de Blair e foi direto para a pergunta seguinte. Blair, de repente, se sentiu como uma não-pessoa. A capacidade que os poderosos têm de ignorar pessoas inconvenientes e verdades inconvenientes, ao não prestarem atenção nelas, se tornou um foco de psicólogos sociais que estão encontrando relações entre poder e as pessoas em quem prestamos mais e menos atenção. Compreensivamente, nos focamos naqueles que mais valorizamos. Se você é pobre, depende do bom relacionamento com amigos e familiares a quem pode precisar pedir ajuda. Digamos, quando você precisar de alguém para cuidar do seu filho de 4 anos enquanto não volta do trabalho. Pessoas com poucos recursos e em uma posição de frágil estabilidade precisam contar com os outros, diz Duncan Keltner, psicólogo da Universidade de Califórnia em Berkeley. Assim, os pobres são particularmente atenciosos com os outros e com as necessidades alheias. Os ricos, por outro lado, podem contratar ajuda, pagar por uma creche particular ou mesmo um au pair. Isso significa, argumenta Kelter, que as pessoas ricas podem se dar ao luxo de se preocupar menos com as necessidades dos outros. Dessa forma, prestar menos atenção a eles e ao sofrimento deles. Sua pesquisa revelou que esse desdém em apenas uma sessão de 5 minutos de apresentação. Os mais ricos, pelo menos entre os estudantes universitários norte-americanos, exibem menos sinais de envolvimento como fazem contato direto com os olhos. Assentir com a cabeça e rir e mais sinais de desinteresse como olhar o relógio, rabiscar ou se agitar são mais presentes nos mais ricos. Alunos de famílias com dinheiro parecem reservados, enquanto aqueles de origem mais pobres parecem mais envolvidos, carinhosos e expressivos. E, num estudo holandês, estranhos contaram uns aos outros sobre períodos problemáticos de suas vidas, indo da morte de uma pessoa próxima, ou um divórcio, ou a perda de um amor, ou uma traição, ou sofrimentos da infância, como sofrer bullying, por exemplo. Mais uma vez, as pessoas mais poderosas dos pares tendiam a ser mais indiferentes, sentiam menos a dor do outro, eram menos empáticas, que dirá compassivas. O grupo de Keltner descobriu falhas de atenção similares ao comparar pessoas de altos cargos
de uma organização com as mais simples na habilidade que tinham de ler emoções em expressões faciais. Em qualquer interação, a pessoa mais poderosa tende a focar menos o olho no outro do que os demais e tem mais chances de interromper e monopolizar a conversa, todos sinais de falta de atenção. Em compensação, pessoas de status social mais baixo tendem a se sair melhor em testes de precisão empática, como ler as emoções de uma pessoa a partir do seu rosto, até mesmo pelos movimentos musculares ao redor dos olhos. Tudo leva a crer que elas se focam mais no outro do que as pessoas de status mais elevados. O mapeamento da atenção das diferentes camadas do poder aparece numa métrica simples. Quanto tempo leva para a pessoa A responder a um e-mail da pessoa B? Quanto mais tempo alguém ignora o e-mail antes de finalmente respondê-lo, mais poder social relativo aquela pessoa tem. Mapeie esse tempo de resposta. Mapeei esse tempo de resposta numa organização inteira e você terá um gráfico impressionante, preciso da distribuição social. O chefe deixa e-mails sem resposta durante horas. Os que estão mais baixo na hierarquia respondem dentro de minutos. Existe um algoritmo para isso, um método de recuperação de dados chamado detecção automatizada de hierarquia social, desenvolvido na Universidade de Columbia. Quando aplicado ao arquivo de tráfego de e-mails na Enron Corporation, antes dela falir, o método identificou corretamente os papéis dos gerentes de alto nível e seus subordinados apenas pelo tempo que eles levavam para responder aos e-mails de uma determinada pessoa. Agências de inteligência têm aplicado a mesma métrica a grupos suspeitos de terrorismo, montando a cadeia de influência para localizar figuras centrais. Poder e status são altamente relativos, mudando de um encontro para outro. De forma reveladora, quando alunos de famílias ricas se imaginavam conversando com alguém de status superior ao deles, melhoravam suas capacidades de ler as emoções em expressões faciais. Onde nos enxergamos na escala social parece determinar quanta atenção prestamos. Mais vigilantes quando nos sentimos subordinados, menos quando nos sentimos superiores. A conclusão: quanto mais você se importa com alguma coisa, mais atenção presta. E quanto mais atenção presta, mais você se importa. A atenção está entrelaçada com o amor. E assim finalizamos mais uma parte do livro. Amanhã você ouve a parte 4 falando do contexto maior, padrões, sistemas e desordens. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar a leitura do livro Foco, de Daniel Goleman, um livro muito legal que eu estou lendo para você. Estamos já na página 124, daqui a pouco termina. Está na metadezinha do livro, né? Quase que exatamente na metade. Eu peço a gentileza, se você desejar deixar um like, por favor, se desejar deixar um comentário, faça isso, dizendo o que você achou, fazendo crítica ou sugestões, mas, por favor, inscreva-se no canal, pois isso ajuda muito a gente a continuar publicando esse conteúdo. Obrigado, até mais.